contas como ficam? Quando o papo é bom, a gente fica com medo até de não dar tempo, né? De ter programa suficiente, tempo suficiente para a gente falar do tema. Mas a Claudine tocou um assunto aqui importante. A gente está falando muito de medo de violência, o medo da pressão, de tudo isso. Mas esse medo que você citou, um exemplo, vai do dia a dia, parece uma bobagem, mas quanta gente não tem medo da panela de pressão? Eu até hoje falo, Letícia, não entra na cozinha, panela de pressão. Eu deixo lá desligada horas para sair toda a pressão o medo da panela de pressão, que nem o medo de ligar a furadeira, o medo de entrar num trem, o medo de estar dirigindo o trânsito parado e você não conseguir sair. É o medo de situações onde você não tem o controle. A panela de pressão, você não tem o controle, está lá. Se ultrapassar alguma coisa lá, ela vai explodir. Então, assim, tem pessoas que mexem com a eletricidade numa boa e tem gente que tem medo, porque é algo que ela não entende, não tem controle. Então, aquilo que a gente não entende o mecanismo de funcionamento e que é perigoso, porque se der um curto-circuito na eletricidade é perigoso. Então, essas coisas, muitas pessoas têm as crises de pânico em situações onde ela não tem controle, em praças públicas onde ela está sozinha, desacompanhada, então em trens e metrôs. Agora, para esses medos, existem terapias que são cognitivo-comportamentais que vão fazendo com que a pessoa se aproxime desses medos, que ela passe a ter contato com isso que amedronta. É igual pessoas que têm medo de avião. Eu já vi reportagens de um tratamento super sério, porque tem pessoas que não entram no avião e a pessoa precisa viajar por um trabalho e aquilo te prejudica. Então, e é um tratamento sério. Eu conheço gente que já abriu mão do trabalho justamente por isso. Tinha muito medo de voar e precisava viajar de 15 em 15 dias. Abriu mão. Então, medo de altura. Eu tenho uma paciente que é arquiteta, estava numa obra com engenheiro e mestre de obras e tal, e ela tinha que subir lá não sei que andar no elevador de obra. Quando chegou numa certa altura, ela agarrou o engenheiro, porque ela teve uma crise de pânico e ela não sabia fazer outra coisa. Ela agarrou o engenheiro. Você vê, né? E então, aquele elevador realmente ele é ruim. E é pior ainda, não é? Então, é um problema. Então, quando te priva da sua qualidade de vida, te priva de um trabalho, quando interfere na sua vida, é um problema. Aí precisa tratar. Quando o medo, a ansiedade é pequena, que apenas nos faz ser mais precavidos, nos faz pensar mais em como fazer as coisas para não ter problema. Por exemplo, na panela de pressão. Então, se é uma coisa que você tem medo, então vamos ver como é que funciona a panela de pressão. Por que ela pode explodir? É porque a borrachinha soltou? Ou porque eu passei do tempo ela debaixo do fogo? Ela está falando que a gente tem um conhecimento para enfrentar o melhor tratamento. Chegar perto disso. Eu não entendi, cada uma falou uma coisa diferente. Você tem muito medo das coisas que você não tem controle, que você não conhece. Então, por exemplo, o medo, antes dele ficar patológico, ele nos ajuda a nos prevenir, a nos proteger. Então, nós vamos ver como que nós fazemos para usar a panela de pressão e ela não explodir. O que eu posso fazer? Quais são os recursos? Então, ela só pode ficar no fogo 30 minutos, tá bom? Então, com 29 minutos, eu já vou estar pensando em desligar. A borrachinha a borrachinha está gasta, tem que trocar. Né? Então, você tem que ir tomando, por exemplo, se tem medo de eletricidade, mas então para eu mexer em tal lugar, se eu tiver com sapato, com sola de borracha, eu corro menos risco. Então, eu vou. É interessante o que você está falando. Gente, muito interessante. Porque aí... Esse é o medo do um pouco do medo do desconhecido, mas não o medo do desconhecido, é mais uma outra coisa. Mas isso que você não tem controle, você liga uma máquina de lavar roupa, você pode também ficar com isso, você não sabe, a máquina vai acontecer com a máquina, vai sair andando, tem máquina que pula.
se ela não tiver equilibrada. Nesse aspecto é muito interessante, você pode amenizar, é aquela história do novo, né? Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, então você está tentando ali ter o máximo de informação para poder sanar esse medo. Agora vamos falar, tem muita gente que tem medo, tá chegando até aqui para mim, medo de bicho, né? Tem gente que tem pânico de barata. Então é o seguinte, ó, mas eu queria voltar aqui na história do medo e do desconhecido. Então, isso que eu estava falando, da gente tentar ter mais controle das coisas que a gente, porque a gente não tem controle. Agora, no metrô, não tem como você aprender, parar e fazer o metrô andar, no avião também. Do nosso alcance. Então, você então precisa saber como que as coisas funcionam, e daí você tem que se tratar se você não conseguir andar no metrô, se você não conseguir andar no avião. Então, este é o medo que talvez tenha vindo lá de longa data, tá? Que a coisa foi acontecendo e às vezes você tem uma predisposição, viveu uma situação X que mexeu, tocou numa predisposição lá atrás e daí atualizou. Mas aí que tá, a gente pode encarar nesse aspecto trauma? Sim. Por exemplo, você é assaltada. 2 pessoas são assaltadas. Uma delas, da mesma forma, uma delas fica muito mal e começa a ter medo de sair de casa, e fica com aquela imagem do assaltante. Isto com o tempo pode até piorar, que é aquilo que eu falei, demora algum tempo, até 1 ano e meio pode ocorrer entre a situação traumática e o início dos sintomas de pânico, de ansiedade muito grande, né, com esses sintomas de tremedeira, de e sensação de morte, né, que o paciente tem. Aí, agora, então isso é uma coisa, o medo do desconhecido, que o que também impede muito que nós caminhemos, que nós enfrentemos coisas novas, projetos novos. Tem gente que é promovida no trabalho e começa a ter um quadro de ansiedade muito grande, aí, porque o conhecido é muito fácil. Esse medo eu já não tenho. É engraçado, né? É muito fácil o que eu já conheço. É cômodo, é confortável. Mas vamos agora para coisas novas. Você não sabe o que vai acontecer. Adoro. Aí vem o medo do novo, né? Do o desafio medo do para algumas novo. pessoas. Para Então, você gosta. Adoro da novidade, adoro desafio. O desafio, converso com qualquer pessoa. Eu vou, pergunto, falo. Esse medo eu já não tenho, que é engraçado, Olha que interessante. né? Que bom. Ou pelo menos alguma coisa, né? Que bom. Imagina. Não. Mas assim, você ia falar. Eu ia falar exatamente o que é muito comum. A Claudine não tem, eu também não tenho. Se eu tivesse, nem estaria aqui. Mas muita gente fala que tem medo do novo, medo de repente assumir um novo cargo. Será que eu vou dar conta? E quando falam pra mim, será que eu vou dar conta? Eu falo, já tá, né? Já não deu. Sinceramente, doutora Helena, né? Mas não, já vai dar conta, vai pra ouvir, cima, né? lógico que você vai. Tem que motivar, tem que ser otimista. Eu não vejo assim, porque todos nós temos um pouco de insegurança em relação à nossa capacidade, às nossas habilidades. Todos nós sabemos um tanto de nós, mas ninguém sabe tudo de si mesmo. A descoberta na prática? Claro, agindo, fazendo que a gente, experimentando que a gente vai saber se deu certo ou não. Sem experiência é tudo teórico. É verdade, né? Tem que ter a prática. Quando você vai fazer alguma coisa nova, é comum você ficar um pouco ansiosa. Vai dar certo, não vai? Vou conseguir fazer? Eu tenho competência, não tenho? É humano isto. Agora, existem situações que a pessoa, então, não consegue. O medo trava. Então, se ela foi promovida, ela fica mal, não consegue realizar o trabalho dela. O medo, a sensação, o sentimento de menos-valia, de autoestima muito baixa, insegurança, é tão grande que ela tem sintomas de ansiedade muito grandes, não consegue mais ir para o trabalho, por exemplo. Limita completamente. Olha que interessante que chegou pra gente. Tenho medo de ficar careca, já estou guardando os cabelos que estão caindo.
E agora? Puxa vida, não sofre assim. Poxa. Já tem tratamento para isso. O que não tem, eu trouxe aqui recentemente está. tratamento. Já tem tratamento para isso. Até eu já tô com o cabelo caindo aqui, ó. Beijo pra você, Hulk. Não fica assim, tá? De repente elas também gostam dos carecas, mas se é uma coisa que te faz mal, né, doutora Helena? Tem tratamento para isso. Um beijo aqui também pro Neo Nassif que tá aí assistindo a gente. Parabéns pelo programa, adorei as convidadas e o assunto abordado. Que legal. Agora, aquelas perguntas, vamos é bom eu dar uma passadinha lá nos medos de bichos? Eu quero, vamos voltar, vamos para os bichos, sabe por quê? Porque daqui a pouco, ó, eu tenho medo de não dar tempo, de não dar tempo horário. Bicho, então, vou chegou pra gente aqui a Natália falando, né? Vamos falar? Do quê? Dos bichos. Ah, sim. É muito comum, né? Existe um quadro de ansiedade generalizada que a pessoa pode ter vários medos. Então, ela pode ter medo de bichos, ela pode ter medo de sair à noite na rua sozinha, ela pode ter medo de começar uma atividade nova profissional. Ela pode ter medo de engordar. Opa! Isso eu tenho. Ah, mas isso daí... Então, assim, existe... Isso não é um medo meu, viu, doutora Helena? Mas... Existe a ansiedade generalizada que estão... São várias. Agora, existe a ansiedade específica, que é a fobia por alguma coisa específica. Bom, o medo de avião, existe o medo de avião específico. Existem medos de alguns animais específicos, né? Então, a depender do quadro, geralmente o tratamento para os transtornos de ansiedade são parecidos em relação à medicação, é medicamento antidepressivo, não existem medicamentos, os ansiolíticos, que são os calmantes, de uma certa forma não prestam para grandes coisas. Não prestam, eu estou falando no sentido de que é muito perigoso tomar esse negócio de antidepressivo. Desculpa. De calmante. Porque o calmante provoca dependência, não trata nada. O calmante é que nem remédio para febre. Se você tem uma infecção... Né? Hã? É paliativo. Então, ele é paliativo, mas é perigoso, porque pode levar à dependência. Então, é que nem remédio para febre. Você tira aquele sintoma, você tem que tratar com antibiótico. E a ansiedade, você tem que tratar a ansiedade. Então, os medicamentos são antidepressivos e tem psicanálise, tem a psicoterapia comportamental cognitiva. Então, existem tratamentos. Agora, uma coisa simples que a gente pode fazer com medos simples é encarar o medo. Eu acho que sim. Já é um tratamento. Porque é uma superação, né? Fala a verdade. Você tem medo de algo, vamos ver direito o que é isso que eu tô com medo. Eu posso assistir aquele programa e falar, opa, peraí, eu vou assistir como informação, mas eu vou continuar saindo da minha casa. Mas aí eu acho que tem um aspecto assim, o fato de você encarar, será que realmente você tem que assistir para encarar isso? Isso não te faz bem. Então, encarar uma coisa que não te faz bem, até que ponto que você está tendo... Vale a pena. O que te agrega isso? Mas tudo é muito complexo. Eu tenho medo de um bichinho, vou falar. Eu não vou falar o nome dele porque eu tenho medo de falar o nome dele. Só de falar o nome dele eu tenho medo. E, infelizmente, eu acabei passando esse medo para minha filha. É muito triste você perceber na prática que você passou um medo que é teu, da tua vida, para uma criança que está em formação. Mas é claro que esse medo é meu, porque ela já me viu tendo chilique, né? Desmaiei por causa do bichinho. E quando a gente tem medo, a gente atrai. O bichinho sempre vem onde eu tô. E ela foi vendo isso desde bebê. Hoje ela não consegue ver esse bichinho. Ela teve uma atividade na escola, onde tinha esse bichinho na agenda. A professora tentou forçar, ela entrou em choro na sala. Depois eu fui chamada e a professora falou, poxa, mas é um bichinho tão como eu falei, pois é, mas eu tenho medo. E a professora ficou... assustada quer dizer, esse medo veio de mim. Então, assim, e aí a mãe, falando daquela telespectadora que mandou, medo de não ser uma boa mãe, né? Como a gente se cobra. Eu fiquei muito triste de ter passado esse medo para ela. Mas aí entra no que a Clau falou. Será que encarar é pior? Porque se me colocarem na frente desse medo, para mim vai ser um trauma eterno. Então, mas aí, esse medo tão forte desse bicho...
Se você quisesse parar de ter medo, tentar parar de ter medo, aí você teria que fazer um tratamento. Já me Aí, sugeriram. então, que é o tratamento, a terapia comportamental cognitiva, que ela vai afastando, mas com um profissional, não sozinha. Aquilo que eu estava falando dos nossos medos que não são grandes, não são patológicos, porque esse é o medo patológico. Então, este é o medo específico, uma fobia específica. Chega a ser uma fobia? É uma fobia específica. Olha, gente. Deste bicho, tá? Entendi. Agora, que é tanto assunto, uma frase que é dita, dá para falar tanta coisa. Verdade. Muito amplo, né? Agora, aquilo que eu falei de conhecer, eu estou falando dos medos que são suportáveis. Então, a panela de pressão, dá para você ir aprender a lidar com ela. Se você não conseguir, você não vai conseguir. Ou então vai fazer terapia, mas me Já parece pensou, que não é um medo muito grande. eu tenho que fazer terapia por causa de uma panela de pressão? Não é? Regressão, mas se hipnose. você não conseguir, se você não conseguir, entendeu? Mas então, quando não é patológico, você pode ir e enfrentar os medos. Então, a pessoa, o corajoso... Entendi. Quando não é patológico, a gente pode enfrentar. Sendo patológico, aí precisa de um tratamento Porque não consegue. sério. Não consegue. O bichinho não adianta eu querer pegar a Leila e colocar esse bichinho com na minha esse bichinho frente. perto dela e falar, vamos fazer um tratamento de choque. Ela não quer nem falar o nome, entendeu? Entendi. Agora, o medo de não ser uma boa mãe é o medo de não corresponder à expectativa dela, à expectativa da família, né? É parecido com o medo de eu não ser uma boa profissional, o medo de não ser uma boa esposa, o medo de não ser um bom ser humano, né? É parecido com isto. E claro que os pais têm uma responsabilidade muito grande e essa preocupação um pouco todo pai e mãe deve ter. Normal, mas né? Um pouco também ajuda a gente a tomar cuidado para saber educar melhor, criar melhor os filhos. Agora, eu fiquei preocupada com assim, então como eu não quero saber de violência, eu não assisto mais nada. Aí você fica fora do mundo e você não fica sabendo dos perigos. Você não precisa ficar assistindo os filmes de terror, por exemplo, se você não gosta disso. Mas você precisa saber, por exemplo, se está tendo abuso com criança, onde? O que se pode fazer para proteger sua filha de abuso com criança? Conversar com a filha sobre abuso de criança. O que um adulto, como é que os adultos vão chegando para abusar de criança? Então é importante você saber o que se passa e orientar sua filha e você fazer tudo que possível para prevenir problema para sua filha. Sabe que a senhora está falando assim? Foi uma consulta. Claro. Porque é perfeito, que eu já começo a ver o programa de uma outra maneira. Eu vou assistir para eu ter o conhecimento, né? A informação. Já mudou tudo, né? Eu já vou com outro olhar. Já não aquela coisa, ai meu Deus, isso é só desgraça e isso e aquilo. Não. Opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo e tal. Então, a gente já começa a controlar. A gente tem que saber o que acontece no mundo para a gente cuidar. Certo? Uma paciente minha foi assaltada saindo do trabalho. Aí quando ela chegou no trabalho e foi contar que tinha sido assaltada, ali ela estava com os amigos da frente, ponto de ônibus na frente do trabalho. A chefe do RH falou para ela não contar para ninguém no trabalho, porque ia assustar os outros funcionários. Então era melhor não falar nada. E ela que já tinha sido assaltada, que foi horrível, foi chamar a polícia disse que não podia entrar na favela, não podia... Então ela já estava impotente porque o cara assaltou, xingou com arma, pegou o celular com todos os dados, a polícia disse que não ia, a polícia falou por que ela não tinha seguro no celular. Ah, que bárbaro. Ainda a culpa era dela, Dá uma que não ia pauta aqui fazer no Papo de nada. Mulher. Mandou para ir para outra delegacia para fazer boletim de ocorrência. No trabalho disseram que ela não devia colocar para ninguém. Aí ela foi, nisso aí, as pessoas estavam junto, conversando. 3 amigos já tinham sido assaltados no espaço de uma semana. Se a trabalho, eu estou juntando com a ansiedade, se a empresa tivesse no primeiro assalto feito um trabalho na empresa
sobre os perigos, sobre que estava tendo assalto, Estava preventivo. não teria tido o Exatamente, segundo assalto, preventivo. o terceiro. Eles tinham que ter feito um trabalho com gente especializada em segurança para orientar os funcionários e colocar segurança Exatamente. ali. Uma empresa enorme. Então, é a coisa, Orientá-los. você não sabe, você corre os riscos. Você Exato. sabendo, você pode Evitar, se prevenir se e prevenir. evitar. Nesse caso é importante falar. Agora o e-mail, aqui a mensagem que eu recebi da Bruna. Bruna, um beijo para você, obrigada pela audiência. Vamos, Leila, divida com a gente qual é o seu medo. Eu não consigo, eu tenho medo de falar. Tadinha, não precisa Nesse não. aspecto não, Bruna, eu vou deixar ele lá guardadinho, lá na caixinha que eu deixei ele reservado, para ele não fazer parte desse programa, para as outras pessoas também não ficarem com medo, né? Não há necessidade. Agora a gente fez, não há necessidade, né, Não. doutora Helena? Obrigada. Agora, a gente fez uma enquete com 15 pessoas, eu não tenho VT para mostrar, mas eu quero falar. A gente perguntou quem tem medo da morte. Eu digo que de 15 pessoas que o pessoal entrevistou, 10 pessoas tinham medo da morte. E provavelmente mais tenham medo da morte, só que a gente não fala. A gente tenta arrumar formas de não falar do medo da morte. A gente tenta arrumar jeitinhos de não ter contato com o medo da morte. Então, as 10 que falaram conseguiram Assumir, ser honestas né? com elas mesmas. Mas não é desonestidade de quem fala que não tem medo. A gente arruma formas da gente mesmo não ter contato e não saber. Porque é muito difícil. A gente não sabe o que é, né? Acabou? Como é que Aliás, esse negócio é o que acabou? falam, é uma verdade. A única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Mas o que vem depois e o medo disso, Sim, e quem realmente... quer acabar? A Quem única quer certeza acabar? que a gente tem, mas nunca ninguém, né, verdade, quer estar ali esperando isso, né? É. Mas aí eu lembro de uma passagem de uma novela que teve recentemente, e foi um tema muito polêmico na época, onde uma das personagens, ela já estava se preparando para a morte. Eu achei isso muito bonito. Ser mostrado, porque nunca se mostra de uma forma tão detalhada como se mostrou nessa novela, né? Ela realmente se preparar, tanto na parte dela como pessoa, como ser humano, mas em todas as outras providências também. E aí um dia eu estava conversando com o meu maquiador e ele falou isso. Eu falei, puxa, que bonito, né? Porque as pessoas nunca encaram que tem medo da morte. E aí ele falou assim, pois é, a gente tem um exemplo nítido que foi passado através dessa novela. O quanto que a gente pode também se confortando, porque isso é um fato. Todos nós vamos passar por isso. Então, assim, eu acho que é interessante a gente até já ir começando a fechar o assunto nesse sentido. Como que a gente pode tentar amenizar isso? Porque eu penso por dois aspectos. Você ter medo da morte, da sua morte, é uma coisa. Agora, você ter medo da morte de um ente querido é uma outra coisa. Eu juro que esse medo eu falo. Eu sofro muito mais pela morte dos meus entes queridos do que pela minha morte. Então, você falou encerrar, vai acabar o programa? Infelizmente, daqui a pouquinho. Porque assim, tem duas perguntas aí, é o medo da expectativa, o medo da saudade, que eu queria falar rapidinho. Vamos falar. Eu gosto muito quando a senhora fala do medo da saudade, porque morte para mim é saudade. Pois é. Então, primeiro, medo da expectativa. Expectativa não é um problema. Expectativa é ótimo. Porque é quando você tem projetos, você espera algo. Se você não tem projeto, você não espera nada. A questão é... Expectativa é excelente, então. O problema é quando você tem expectativas absurdas, fora da realidade, doentias, então... e vai ficar no sonho, então você faz castelos de areia e não consegue ver a realidade. Então, isso é um problema. Então, o problema não é a expectativa. São sonhos, fantasias, castelos de areia que a gente às vezes faz porque não suporta a realidade. Mas a vida da gente é a realidade. Eu estou falando muito simplificadamente, eu lamento aqui o tempo, e eu quero falar também do medo da saudade. É até pior falar tão pouco de alguma coisa e não sei. Mas a saudade é maravilhosa, porque só tem saudade quem viveu. Se eu não vivi nada bonito, eu vou ter saudade de nada. Então, saudade é uma das coisas... Então, expectativa é ótimo, porque eu tenho que sonhar para realizar. E saudade é maravilhoso. Porque a gente só tem saudade do que é boa. Você não vai ter saudade de uma coisa que foi ruim pra você. E que você não viveu, é verdade. Né? E você, tem medo da morte? Tenho. Tem? Tenho, claro. Se eu tenho medo da panela de pressão, você vai perguntar da morte? Ai, doutora Helena, tem medo da morte?
Olha, você sabe que eu acho que eu sou uma dessas que fica se enganando para não pensar muito, não entrar muito em contato. Se vê que a gente vai envelhecendo, isso vai mudando. A gente já passa a pensar melhor. Aí estou falando de mim, né? Mas pensar é pra falar. pouco. Pois não, assim, eu estou falando assim, porque eu disse que é um número muito grande de pessoas não pensa. Não, existem mecanismos inconscientes, mas o amadurecimento vai favorecendo entrar em contato com isto. Então a gente vai pensando. Até nisso agrega, né? Para fechar, Roberto, um abraço para você, obrigada pela tua audiência. Vocês sabiam que o maior medo das pessoas é falar em público? É uma grande verdade. É um medo realmente que... Olha, eu conheço... Como eu fico mexendo. Doutora Helena aqui, e fala tão bem, né? Eu tenho aí exemplos em cima do que o Roberto falou de nível de CEO, presidência, que tem que falar em público e não consegue falar em público e precisa de porta-voz para falar. Sofre muito com isso. É verdade. Muito. Então, com certeza, é um medo aí que domina bastante gente. Pessoas que precisam, assim, eles foram promovidos e na promoção eles precisam fazer esse tipo de trabalho. Eles não conseguem aceitar. Não consegue. Que é aquilo que eu falei. Em promoções a pessoa fica doente, ela não consegue. É uma loucura. Eu tenho medo então de falar demais, né? Porque eu falo muito, às vezes eu fico pensando, olha... Mas esse medo é bom. Será? Tem um medo bom. Mas os medos são bons, eles nos salvam. É o medo de chegar atrasada que me faz ficar mais apressada. É o medo de bater o carro que me faz andar mais devagar. Verdade, É o medo da panela de pressão explodir, que eu vou ver como é que ela funciona direito. Volta no que a Claudine falou lá no início. O medo também tem um lado bom, ele impõe limites. Ele nos limita, né? E nos protege. Nos protege. E nos faz buscar armas para lutar com as coisas que nos assustam. Muito bom. Então a gente faz a análise para crescer, para virar o ser humano melhor e assim conseguir viver com a melhor qualidade de vida. E daí a gente tem menos medos. Claro. Tá vendo só? Ai, Claudine, ótimo. algum medo que você superou, que você quer fechar, contando esse medo? Eu acho que eu superei o medo do programa, só que eu só vou te contar depois. Acabei de Adoro, superar. espontaneidade é tudo. Mas depois eu te conto. Depois você me conta nos bastidores. Isso. Doutora Helena, algum medo que a senhora já superou, algum exemplo de algum paciente o qual a senhora tenha acompanhado e tenha visto a fundo essa superação desse medo? Tá, de uma paciente a paciente, tinha medo de andar de avião. Ela não entrava de jeito nenhum e ela precisava viajar para o exterior sempre. Ela sarou. Que bom. Olha que bárbaro. Uma situação. Gente, foi muito bom poder falar de um tema que é polêmico. A gente teria aqui mais muito assunto para falar, né? A gente começou a falar e a coisa foi ficando boa, mas infelizmente o tempo aí esgotou. E eu quero até convidar vocês novamente para a gente, em cima desse tema, ir abordando um pouco mais, porque o pessoal está participando, o pessoal vai ficando também mais à vontade com o tema e vai se abrindo, porque não é fácil também, né? Muitas vezes a gente tem medo de se abrir e de colocar o que a gente pensa. Não é fácil também isso, né? Expor isso para tanta gente. E você consegue se colocar, né? Você se abriu. Muito obrigada. Eu agradeço, porque a população aprende com isto. Né? Porque a gente tem tanto medo de falar dos medos da gente. E é bom, porque o que eu falei brincando, eu já vou assistir os programas já com já vou para assistir o programa com outra mentalidade, é verdade. É isso que a doutora Helena falou, é muito importante, porque muitas vezes a gente traz uma convidada, ou até mesmo aqui como apresentadora, e a gente tem um pouco de receio de não ser uma formadora de opinião, né? E a proposta do programa é exatamente ao contrário, é sim, a gente poder dividir os medos, poder levar para você, de repente o meu medo pode ser o seu medo e a gente pode fechar esse medo hoje, né? Superar esse medo juntas hoje. Então o que a doutora Helena falou é muito importante, parabéns, obrigada. Porque eu vejo isso não como uma exposição, mas sim como um incentivo, como um apoio que você também pode estar dando para uma pessoa que está vendo agora nesse momento e falar, puxa vida, eu também passo por isso e estou sofrendo. E a partir desse momento, ela mudou o pensamento dela, né? E para isso que servem esses programas, para a gente orientar o que é um transtorno psíquico, o que faz parte da vida. Que a ansiedade, o medo, a depressão,
são quadros que todos nós temos um pouco disso tudo. Um pouco faz parte da natureza humana. Quando ultrapassa um certo limite, aí que vira um transtorno e requer tratamento. Exatamente. Claudine, eu quero agradecer muito a tua participação, a tua coragem, a tua carisma e a tua sinceridade aqui no Papo de Mulher. Obrigada, Leila, eu que agradeço. Adorei a doutora Helena, adorei. Doutora Helena, foi um prazer recebê-la novamente. Obrigada. Com esse sorriso, com essa alegria, com essa espontaneidade, também para falar de um assunto, de um tema o qual a senhora vê todos os dias no seu consultório, né? Muito obrigada pelo convite e se eu puder ajudar a transmitir o transtorno psíquico para as pessoas saberem o que é e poderem procurar um tratamento, eu estou sempre disponível. Eu tenho certeza disso. Bom, e eu fico por aqui. Antes de encerrar o programa, eu espero ter passado essa mensagem aí para você de otimismo, sabe? De motivação e que de alguma forma você tente aliviar, superar, analisar e descobrir se realmente é um medo, é um trauma, é uma fobia. Como a doutora Helena falou, se você não conseguir fazer isso sozinho, não tenha medo de procurar um profissional, não tenha medo de se abrir para um amigo, para um familiar. Com certeza isso vai confortar o teu coração. E para esse final de semana eu desejo para você muita paz, muita luz, muita alegria, muita família na sua vida e que você possa esquecer totalmente nesse final de semana e na sua vida sempre a palavra medo. Traga só alegria e paz para você. Eu fico por aqui, até terça-feira no Mulher de AZ, eu espero você. Fique com Deus e até lá.